Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Na terça-feira, 7, comemorou-se o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. O Brasil, na verdade, não tem nada a comemorar. Nesse mesmo dia, revoltado com a decisão do Supremo Tribunal Federal que manteve a cassação do deputado aliado Fernando Francischini por divulgação de fake news, Bolsonaro teve mais um de seus ataques de raiva. Este aí que o Cacá vai mostrar para a gente nesse momento. Aqui, do outro lado da Praça dos Três Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3-2, mantém a cassação de um deputado acusado em 2018 de espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo, que estava havendo fraude nas eleições de 2018. Não existe tipificação penal para fake news. Onde está o nosso TSE quando convida as Forças Armadas, via portaria, assinado pelo ministro Barroso, a participar de uma comissão de transparência eleitoral? As Forças Armadas descobrem centenas de vulnerabilidades, apresentam 9 sugestões. Não gostaram. Eleição é coisa para forças desarmadas. Convidaram-os para quê? Ora bolas. Para fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Eu tenho a obrigação de agir. Tenho jogado dentro das 4 linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato, fora da Constituição. Será que 3 do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. Na mesma ocasião, o Bolsonaro sugeriu que a mídia brasileira deveria ser fechada, por ser a maior propagadora de fake news, em particular o Globo e a Folha de São Paulo. 2 dias antes, o jornalista inglês Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira desapareceram no Vale do Javari, na Amazônia. A dupla continua desaparecida. Apesar do clamor internacional, o governo não mexeu uma palha para decifrar o mistério. Bolsonaro até desdenhou do caso, disse que o jornalista e o indigenista tinham se metido numa aventura e que era muito perigoso essa situação. Até agora, desconfia-se que tanto Dom Phillips quanto o Pereira morreram, tenham sido executados, né? Um suspeito já foi preso, encontraram agora manchas de sangue no barco que ele usava. Tal. Na semana anterior a esse caso, o jornalista Lucas Neivas, do Congresso em Foco, foi ameaçado por bolsonaristas. O pecado? Investigar redes de fake news pró-Bolsonaro que estão funcionando a pleno vapor. Bolsonaro e os bolsonaristas golpeiam a imprensa e o STF e as instituições desde o primeiro dia do governo. Bolsonaro voltou, aliás, a ameaçar os ministros do Supremo, enquanto convocava uma manifestação golpista para o 7 de setembro, um mês antes das eleições. O rato ruge, para usar aí a expressão que o Bolsonaro usou nessa conversa. São muitos temas para tratar nessa noite, muitos temas graves, e para participar dessa conversa hoje, a gente recebe 2 convidados com muita honra, o deputado Orlando Silva, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e o jornalista Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Deputado, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos, a todas, boa noite a quem nos acompanha. Meu vídeo está com configuração aqui que só vejo o Sérgio Lírio e o Otávio Costa, mas imagino que tem mais pessoas aqui conosco. É um prazer para mim participar desse encontro, Sérgio, e após ouvir seu relato, eu diria, está mais nítido que nunca que Bolsonaro é uma grave ameaça à democracia brasileira. Falaremos disso aqui ao longo do programa, deputado. Também queria cumprimentar o Otávio Costa. Otávio, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Não, sem dúvida, eu escrevi um artigo para o Trajano ontem, em que eu digo Bolsonaro é o mandante da violência, não há nenhuma dúvida. Nada disso estaria ocorrendo no país
se você não tivesse na presidência um homem desqualificado, ensandecido, entendeu? Porque não é nenhuma questão ideológica, né? A juíza de São Paulo que deu ganho de causa ao sindicato, né, e que enquadrou e puniu o Bolsonaro com uma indenização de R$100 mil por dano moral à categoria dos jornalistas, disse que ele não tem a urbanidade necessária para o exercício do cargo, né? Eu acho que não é nenhum caso de urbanidade, na verdade. Vai muito além disso, né? Realmente é um homem totalmente desqualificado e isso está causando um mal terrível ao país, não só a nossa categoria, ao país como um todo, né? Falaremos também disso, Otávio. Eu queria, antes da gente prosseguir, cumprimentar os demais participantes, os jornalistas que dividem comigo essa bancada essa noite. Ana Flávia Lucen. Ana Flávia, boa noite. Boa noite, deputado, boa noite, Otávio, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. E do Rio de Janeiro, Maurício Tuzou. Maurício. Boa noite, Sérgio. Boa noite, minha colega Ana Flávia, Otávio Costa, deputado Orlando Silva, pessoal. Deputado, eu vou começar pelo senhor, mas depois também o Otávio Costa, se quiser comentar. Quer dizer, a gente acabou de sair essa notícia aí, de que foram encontrados ali manchas de sangue no barco do suspeito, até agora o único suspeito de ter cometido o crime, um assassinato, uma emboscada ao jornalista Dom Phillips e ao Bruno Pereira, o indigenista. O mundo está clamando, a gente tem visto aí a reação do governo, que é praticamente nada, desdenhar da situação. E eu pergunto uma coisa. Primeiro, o que seria possível a Comissão de Direitos Humanos fazer? O que já tem feito? E como é que daria para pressionar por uma solução, ou pelo menos um empenho para solucionar esse caso de uma forma mais ligeira e mais contundente? Então, Sérgio, cumprimentando Ana Flávia e o Maurício também, além do nosso querido Otávio Costa. Você tem razão quando sinaliza a gravidade do acontecido. Eu diria que é um fato tão grave, ou até mais grave, que o fato acontecido com a irmã Dorothy anos atrás no Brasil. É um fato que vai deixar nítido para o mundo o quanto que o governo brasileiro se transformou no governo violador de direitos humanos. Porque a reação do presidente, quando ele fala que o que é que eles estavam fazendo naquela região, região selvagem, região inóspita, é uma reação, além de um ato de desumanidade, porque imagine a dor, a preocupação, o sentimento das famílias dessas pessoas, dos colegas dessas pessoas. E eu vi essa palavra, quando a palavra do presidente deveria dizer: não mediremos esforços até localizar os dois. Esperamos encontrá-los com vida. Vamos agir rapidamente para que nós possamos encontrá-los com vida. Esse tem que ser o sentido da ação do governo. Apenas dias após uma série de críticas, o comandante do Exército começa a falar que tem 150 homens à disposição, que é um contingente pequeno. Nós deveríamos fazer um esforço extraordinário das nossas tropas naquela região. Os dois homens, o indigenista, o Bruno Pereira, e o jornalista Dom Phillips, eles não estavam numa aventura. Eles são profissionais. O Vale do Javari concentra a maior quantidade de populações originais de índios isolados do mundo. O trabalho indigenista é permanente, de buscar de modo delicado, metódico, técnico, porque há uma técnica antropológica aqui, uma abordagem a esses povos. E a visibilidade que esses povos passam a ganhar com a presença de um profissional de imprensa ajuda a proteção desses povos. Porque muitos povos passaram a ser protegidos na medida em que a sua existência foi exposta. E numa era, Sérgio, em que nós vivemos com muitos conflitos, eu assumi a presidência da Comissão de Direitos Humanos faz 1 mês e meio. Já esteve sob pressão sobre mim conflito dos caiapós com os garimpeiros, conflito de garimpeiros com Yanomamis, chacina na Vila Cruzeiro, aquela barbaridade contra o Genivaldo de Jesus em Sergipe e agora esse desaparecimento. A cada semana é uma violação de direitos humanos, um risco à violação de direitos humanos, e o convívio com o governo é muito difícil, Sérgio. O que nós temos que fazer? Exigir das autoridades providências. Fizemos dos atos formais e passamos a entrar numa fase de convocação de ministros. Otávio esteve muito tempo em Brasília. Sabe que
convocar um ministro é uma medida extrema. E a Comissão de Direitos Humanos, a primeira vez na sua história, de quase 30 anos, que convocou um ministro, foi o ministro da Justiça, para se explicar sobre o caso Genivaldo, de Sergipe. E agora nós temos, ainda ontem, nós acertamos que o ministro da Defesa deve seguir a comissão para apresentar detalhadamente as providências que o Ministério da Defesa, porque ali tem que ser uma operação coordenada pelas Forças Armadas, não tem como, a Polícia Federal pode dar um suporte, mas as Forças Armadas. Nosso papel tem sido de pressionar as autoridades para exigir celeridade nas medidas, porque o tempo corre contra o resgate dessas pessoas, que eu espero estejam vivas. Bom, eu vou perguntar para o Otávio. Otávio, o relatório da violência contra profissionais de imprensa, contra veículos de comunicação e jornalistas, de 2021, foi o maior, trouxe o maior índice, o segundo maior índice, né, por 2 anos consecutivos, desde o início da série histórica, em 1990. Foram 430 casos de violência, 2 a mais que os 428 de 2020. E o estado do Pará, ele concentrou a maioria dos casos de violência contra jornalistas na Amazônia, em 2021, com 8 registros. A gente vê aí meio que a agressão dos jornalistas, principalmente ali na área da Amazônia, ela casa também com um elevado índice de homicídio e de violência no campo contra ativistas. A gente teve 3 pessoas da mesma família executadas, se eu não me engano, não tem nem 6 meses, no Pará também. A gente teve o caso da Dorothy, enfim, que você já comentou, mas a gente vê uma escalada, tudo isso casado, patrocinado pelo presidente da República. Só que, assim, a gente, como profissional, mas também como cidadão, fica preocupado porque parece que nada acontece. Que saídas que existem ou para cercar o presidente, porque parece que ele não vai parar de falar, ele não está sentindo a pressão, ele acabou de repetir desinformação quanto ao Dom Phillips nos Estados Unidos, agora numa coletiva de imprensa, e sobre o Bruno também, falando sobre a aventura, ele voltou a repetir esse discurso criminoso. Como cercá-lo e como tentar estancar essa sangria, porque matam-se ativistas, matam-se jornalistas, e todo mundo sabe que quem está sendo empoderado é o crime organizado, são traficantes de armas, traficantes de drogas, grileiros e madeireiros, que são apoiadores e são apoiados pelo presidente da República. Como que a ABI acha que tem alguma saída, se há algo que dá para ser feito? Olha, nessa estatística, né, a qual você se referiu, tem um dado também importante. Quase metade das agressões partiram do próprio Bolsonaro, né, dos filhos dele e de pessoas ligadas a ele, entendeu? Quer dizer, então, é óbvio que ele é o grande responsável por esse quadro de violência, não há nenhuma dúvida sobre isso. Eu acho que ações em relação a ele, né, elas não têm dado resultado nenhum, né, porque ele e o grupo dele são completamente insensíveis e insensatos. Não foi só ele que falou da aventura, o presidente da FUNAI não só falou da aventura, né, do Bruno e do Dom Phillips, como disse que estava se fazendo um show midiático em torno do desaparecimento dos dois. Quer dizer, é completamente inconsequente, entendeu? Então, eu acho que em relação a este governo daí, por mais que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara tome providências, por mais que se façam moções, por mais que se chamem ministros para depor em comissões da Câmara, esse governo não vai mudar. O perfil desse governo é esse daí, né? Ele é um governo antipovo. Ele é um governo antipovo, antiprogresso, não é verdade? Anti-educação, anti-saúde, ele é anti-tudo. Isso é quase um anticristo, como se dizia antigamente, né? Se fosse antigamente, se diria isso, um anticristo. Agora,
o que se pode fazer, o que a ABI pode fazer, as entidades todas as entidades representativas do Brasil têm se reunido, têm discutido o problema. Hoje mesmo eu participei de uma reunião grande com o Instituto dos Advogados Brasileiros, que quer fazer um trabalho de mobilização. A Comissão ARGE está fazendo trabalho com mobilização, o SBPC está fazendo, CNBB, entendeu? Então, a ABI junto, a OAB é um pouquinho refratária, mas a gente está pressionando a OAB para se juntar, né, a essas entidades. Então, o que se pode fazer é isto, é você reunir todas essas forças democráticas do país e as entidades que representam essas forças democráticas, e é evidente que levar a nossa preocupação à população, à sociedade. Tem muita gente dizendo a sociedade está alheia ao que está acontecendo. Eu não acredito que está alheia ao que está acontecendo. Há um certo cansaço também, entendeu? Como você fala, o Bolsonaro se repete a toda hora, a violência se repete a toda hora, e as pessoas já estão meio cansadas também de assistir isso tudo, né? Eu acho que, junto ao processo eleitoral, realmente vai haver um trabalho de mobilização. O deputado Orlando Silva está aí e pode dar informação sobre isso, e nós vamos ter gente na rua, sim, exigindo o respeito à democracia, exigindo mais ainda, exigindo respeito à vida. Porque quando você tem um cidadão desse, né, ensandecido na presidência da República, é evidente que ele dissemina violência, entendeu? Quando jornalistas são atacados, seja no Pará, seja no interior, seja nas grandes capitais. Eu fiquei em paz no outro dia quando eu vi a imagem da moça de televisão com o microfone na mão e o cidadão jogando um carro em cima dela sem nenhuma razão de ser. A gente pegou e jogou, porque ela representava a imprensa, não é verdade? Ela representava os meios de comunicação. E ele, então, joga o carro em cima da repórter, entendeu? Então, o que nós temos visto, e eu acho... É lógico que a Amazônia tem as especificidades dela, todos sabemos, não é verdade? Essa figura do Amarildo que apareceu hoje, né, o tal do pescador, que parece que foi o autor, né, do crime, parece que foi, lembra muito os assassinos de Chico Mendes, lá, a família que matou Chico Mendes, ou então os assassinos da Dorothy, entendeu? Aí você vai dizer, não, o Bruno estava jurado já, porque o Bruno estava denunciando a pesca irregular, o garimpo irregular, então ele já estava mais ou menos na linha de tiro desses grupos da Amazônia. Agora, quando você tem um presidente que autoriza a violência, né, que autoriza a morte de seus adversários, não é verdade? Que dissemina essa campanha de ódio pelo país, é evidente que um Amarildo da vida lá no meio da Amazônia se sente no direito de pegar um barco, pegar uma arma e sair atrás de um indigenista, e sair atrás de um jornalista estrangeiro e atirar nos dois. Possivelmente matou, né? A versão que está correndo é que eles teriam sido mortos mesmo, entendeu? Então, essa situação. Você pergunta o que fazer. O que fazer é isso. A gente tem que se organizar e a gente tem que mobilizar a sociedade. Agora, a solução para isso, só tem uma solução. É tirar esse cidadão de lá. E nós vamos tirar no dia 2 de outubro. Entendeu? É tirar de lá. E dia 2 de outubro essa resposta será dada pelas pessoas de bem nesse país. As pessoas de bem não é mais uma questão de esquerda e direita. Foi vergonhoso esses empresários ontem na associação comercial batendo palmas para Bolsonaro quando ele atacava o STF, quando ele atacava o Fachin. Que empresários são esses? O sujeito dizendo que não vai acatar decisões do Supremo e sendo aplaudido aos gritos de mito por empresários do Rio de Janeiro. Isso é uma vergonha. Isso é um escândalo. Você entendeu? Então é o seguinte, a resposta vai ser dada nas urnas no dia 12 de outubro. É interessante a gente observar que essa história da aventura aí, né, que tanto o Bolsonaro quanto o Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, falaram, lembra muito aquele argumento que policiais e milicianos usam quando uma pessoa é baleada com bala perdida. Quem mandou estar aquela hora ali na rua? Quem mandou, né? Mas a questão não é essa. Por que não procuraram a FUNAI? Não procuraram a FUNAI porque, hoje em dia, pessoas como o Bruno Pereira, e aí vale a pena dizer que quem é ambientalista sabe quem é o Bruno Pereira. O Bruno Pereira não é uma celebridade, ele não vai no Big Brother, mas quem é do ramo sabe quem é o Bruno Pereira. O Bruno Pereira, hoje, é um dos maiores indigenistas do Brasil. E ele não avisa a FUNAI por quê? Porque é pior avisar a FUNAI. É isso, a FUNAI hoje ninguém pode confiar.
Posto isso, deputado, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Essa questão do crime organizado na Amazônia foi que causou mais essa desgraça aí, né? E no governo Bolsonaro nunca a situação teve tão ruim, seja do ponto de vista do desmonte de órgãos como Instituto Chico Mendes, o IBAMA, seja do ponto de vista do desmatamento, das queimadas, enfim, tudo que você possa pensar em termos de Amazônia está ruim. Mas o que parece mais difícil de resolver é essa questão da criminalidade. Tudo bem, vamos dizer que o Lula ganhe, que entre um novo governo e que se retome a política ambiental sadia no Brasil, que se faça concurso, que se equipe o IBAMA, o ICMBio, tudo isso vai ser muito legal. Mas como, deputado, eu pergunto que eu faço para o senhor, como tirar a bandidagem que se instalou hoje na Amazônia como nunca? A gente vai precisar do auxílio das forças de segurança, que estão, em sua maioria, apoiando o bolsonarismo hoje. Como resolver essa equação triste que vai sobrar para o próximo governo? Pegando o bicho de frente, né? Eu concordo muito com o Otávio. É inescapável. A chance que nós temos de não romper com parâmetros de civilidade, de civilização, é derrotar o governo, é tirar do governo, tirar do Palácio do Planalto. E nós chegamos, Maurício, no plano de debater valores da civilização. Essa é a minha impressão. Hoje eu participei de um debate numa rádio aqui de São Paulo, uma rádio que é totalmente alinhada ao bolsonarismo, com outro deputado, que é um coronel da polícia. Eu fiquei chocado, assim, chocado. Como que, se apresentando como jornalistas, profissionais de imprensa, eles defendiam o seguinte: a execução que aconteceu na Vila Cruzeiro como algo absolutamente normal. E eles próprios me acusando de defender bandido. Eu falo, veja, não importa quem seja, o país tem uma Constituição, tem uma lei, tem um devido processo. A pessoa tem que ser investigada, tem que ser julgada, se for condenada, executa uma pena. Não pode a metralhadora de um policial ser um instrumento de investigação, apuração sumária, julgamento sumário e execução da pena de morte, que não existe no Brasil. Nós já não estamos no plano da civilização. É como se fosse olho por olho, dente por dente. Então, vai ser uma tarefa, eu diria assim, hercúlea. Eu tenho dito que a eleição... Me permita, Sérgio, falar de uma referência que é meu candidato. A eleição do presidente Lula, sem querer vincular aqui ninguém à campanha do presidente Lula, mas é que eu acredito que é o que vai acontecer e vamos trabalhar para isso. E se der no primeiro turno, seria muito importante, política e simbolicamente, porque uma eleição em 2 turnos, o segundo turno seria um show de horrores, eu não tenho a menor dúvida, né? A eleição do presidente Lula é central, se possível, no primeiro turno, vamos ajustar para isso, para nós restabelecermos padrões de civilidade. É uma temeridade, seria uma temeridade o Brasil enfrentar mais 4 anos com esse homem à frente, né? Porque ele legitima a violência. Olha a frase que ele falou sobre o caso de Sergipe. A justiça não pode cometer exageros. Não pode se pressionar pela mídia, pela imprensa, que adora bandido. Isso foi falado pelo presidente da República. Isso legitima a ação de agentes do Estado fazendo o que faz. E mais do que isso, nós estamos diante não apenas de uma legitimação da violência institucional por parte do Estado. Nós estamos diante de o uso da força, da violência, que é o monopólio do Estado, o uso legítimo dessa força é o monopólio do Estado. Nós estamos diante de um momento em que o uso dessa força está submetido a uma estratégia eleitoral e política. O que acontece no Rio de Janeiro, Otávio, tem uma parcela da população que dá suporte a esse tipo de conduta incivilizada. E o governo está usando, o Bolsonaro, no caso do Rio, Cláudio Castro, usando como estratégia política. Se nós observarmos o mapa eleitoral do Brasil, não por acaso, o bolsonarismo avança na região norte, nas regiões em que o desmatamento é regra, o garimpo ilegal é regra, as violações ao meio ambiente se constituem num novo padrão, num novo normal. É aqui, no sul do Brasil também, sobretudo no Rio Grande do Sul. Então, eu diria que o enfrentamento que nós faremos será em defesa da democracia, de valores da civilização, e temos que ter uma repulsa ao método do uso da violência do Estado se transformar numa estratégia política. Isso é destruidor da vida brasileira, não só no plano político, mas no plano social. Eu diria que esse é um enfrentamento que nós teremos que fazer. E o novo presidente não tem jeito, vai ter que enfrentar abertamente isso, né? Eu tenho convicção de que nas Forças Armadas
há um espaço para o cumprimento da lei, da Constituição, e eles, dado o comando, cumprirão com a sua missão. O mesmo pode ser dito da Polícia Federal. Nós vamos ter que enfrentar essas organizações paramilitares, que eu fiz a referência ao debate que fiz hoje, era sobre armamento. Imaginem vocês que nós aumentamos em 400% o registro de armas no Brasil. Foi de 50 para 200 mil armas registradas no último ano. Vamos ter que enfrentar isso aí. A gente está recebendo várias mensagens aqui, eu queria começar pelo Senator, aliás, eu queria dar uma dica para a gente, quem está nos assistindo aqui, que façam como Senator. O Senator é membro do canal de Carta Capital há 6 meses. Senator, depois você escreve aí se você está gostando ou não da experiência, conta para a gente. O Senator diz: mataram Chico Mendes e milhares de outros companheiros e camaradas. O que mudou? Absolutamente nada. O Carlos Almeida, deputado, gostou do seu cenário aí. Ele disse: muito bonito o quadro na parede do deputado Orlando. A Lésia Rosa: não é possível pedir colaboração internacional para intervir no crime organizado na Amazônia? Trataremos desse assunto aqui na sequência, depois o deputado pode comentar. E a Lúcia: transferiram os marginais milicianos com táticas desenvolvidas em Rio das Pedras para o país inteiro, mas na floresta amazônica eles se tornaram donos e senhores da vida. Agora, depois eu vou voltar nessa pergunta da Lésia, mas eu queria fazer uma pergunta ao Otávio, que era o seguinte: a gente não sabe qual vai ser o efeito depois disso tudo sobre as instituições brasileiras. Quer dizer, esse ataque contínuo do Bolsonaro ao STF, ao Estado Democrático de Direito, tal, eu acho que deixarão sequelas, tal. Não sei ainda como isso vai se recompor, se a simples saída do Bolsonaro será suficiente para recompor. Mas eu queria fazer uma pergunta relativa à imprensa. Esses reiterados ataques à imprensa e o comportamento, na verdade, um pouco da forma acuada com que nós temos que reagir, nós jornalistas temos que reagir a esses constantes ataques. Você acha que isso, ao fim e ao cabo, fortalecerá o exercício, a liberdade de imprensa e o exercício da profissão, ou também nos deixará sequelas? Nós, no fim dessa guerra, sairemos fragilizados depois disso tudo? Eu não acho que sairemos fragilizados, sinceramente. Né? Bom, eu sou de uma geração que fez jornalismo durante a ditadura, né? com censura, com vários colegas sendo presos, muitos foram mortos, presos, torturados e mortos. O caso mais conhecido é de Vladimir Herzog, mas vários outros jornalistas também morreram nos porões aí da ditadura, e vários foram torturados, vários foram perseguidos, vários viveram no exílio, entendeu? Então, nós sofremos já esse tipo de ataque, inclusive até mais duro, durante a ditadura militar, né? E no entanto, a nossa profissão saiu forte depois disso, né? E participou da campanha pela anistia, participou, a própria ABI liderou a campanha pela anistia, depois a campanha pelas diretas. Na primeira eleição para presidente da República, os jornalistas todos participaram ativamente, até como indivíduos, né? Você entrava numa redação de jornal em São Paulo, no Rio, estava muita gente com a estrelinha do PT, ou muita gente com a rosinha do PDT, etc. E tal. Então, assim que nós retornamos à democracia, os jornalistas estavam todos ali em campo e fazendo seu trabalho e saindo fortes. Eu acho que, nesse caso de atual, né, que está ocorrendo, eu acho que, da mesma forma, os jornalistas estão se unindo, entendeu? Os jornalistas estão reagindo, e reagindo de uma forma corajosa. Quer dizer, quando ele criou aquele chiqueirinho lá na porta do Palácio Alvorada, os jornalistas estavam sendo forçados, as empresas achavam importante os jornalistas irem lá, né, toda manhã, e toda manhã os jornalistas sendo agredidos por ele, na verdade, até que as próprias empresas reconheceram que era um erro mandar os profissionais, né, para aquele curralzinho ali do Palácio da Alvorada para serem agredidos de uma forma idiota pelo Bolsonaro. Então, elas recuaram e deixaram de cobrir. Ficaram só 2 ou 3 simpáticas a ele que mantiveram a cobertura. As demais saíram. E ele, é óbvio que, quando ele elege
o jornalista, o repórter, a repórter, como os grandes inimigos, que são os grandes inimigos. Essa semana mesmo, o Bernardo Melo Franco no Globo arrolou assim, várias frases do Bolsonaro no diálogo com jornalistas, chamando o jornalista de vagabunda, dizendo ao outro que ia dar porrada na cara dele, etc. E tal. O nível dele é esse, né? O nível dele não é nem de botequim, você entendeu? O nível dele não é nem de é mais baixo do que o nível de botequim, que é a discussão de botequim, entendeu? Infelizmente é o presidente da República, mas então eu acho ao contrário, eu percebo que os jornalistas realmente estão ganhando força. Estão ganhando força. E, curiosamente, estão ganhando força também por dentro das empresas, entendeu? Porque estão mostrando que as empresas têm que dar combate a Bolsonaro. Não é verdade? Isso é uma questão. Então, agora mesmo, essa semana, no Dia da Imprensa, vocês viram todos os grandes jornais do país com aquela tarja preta, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, coisa que nunca fizeram, hein? Coisa que nunca fizeram, né? E aí todos eles com aquela tarja preta e por dentro artigos e cobertura falando. Infelizmente, embaixo da tarja preta havia o desaparecimento de Dom Philip e do sertanista Bruno Teixeira, infelizmente, né? Porque houve essa coincidência trágica, entendeu? Mas você vê, mas as empresas começam também a se comportar de outra maneira. Ou seja, está aqui o deputado Orlando Silva, a mesma grande imprensa, né, que apoiou a prisão de Lula, né, que ajudou a que Lula não fosse candidato, né, que favoreceu muito, né, o desempenho de Bolsonaro em 2018, sem dúvida, quase que atrelada a ele. Estadão fez editorial a favor de Bolsonaro, né, em 2018, você entendeu? A Folha e o Globo ficaram mais em cima do muro, não foram tão escancarados no apoio, mas deram espaço e comemoraram a eleição dele, porque não queriam realmente a volta do PT, né? Então, hoje, o que você percebe é essa grande imprensa já mudando um pouco, um perfil um pouco diferente, né? Um pouco diferente. Por enquanto está ali imparcial, espero que se comporte assim. Agora, nós, jornalistas, eu acho que o que eu percebo é realmente a gente ganhando força, a gente mais unido, a gente novamente solidário, porque, não se esqueça, os jornalistas, na luta contra a ditadura, os jornalistas foram extremamente solidários, as redações todas solidárias, entendeu? E, mais recentemente, para cá, houve um certo crescimento do individualismo, né, nas redações, cada um tratando da sua própria vida, etc. e tal. Mas isso eu vejo que mudou, e mudou bastante, e a categoria está organizada novamente, a categoria tem suas bandeiras de luta, não é verdade? E é evidente que a nossa principal bandeira de luta é a liberdade de imprensa, não é verdade? Porque a liberdade de imprensa interessa muito mais a nós até do que as empresas, entendeu? Porque para nós é essencial, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, é essencial, entendeu? E só para completar, eu estou vendo ali o retrato de Lênin, e Lênin falava da questão da liberdade de imprensa burguesa. Então, muita gente no Brasil, de vez em quando, fala isso, né? Diz, não, que a gente tem liberdade de imprensa burguesa porque nós não temos grandes órgãos de imprensa à esquerda. De fato, não temos no Brasil, né? Grandes órgãos de imprensa de esquerda, entendeu? Mas a liberdade de imprensa burguesa, que aí está, é a que temos. E nós temos que defendê-la, entendeu, Sérgio? Nós temos que defendê-la, né? Porque ela é essencial para o regime democrático, é essencial para o regime democrático. Agora, mais à frente, o deputado Orlando Silva pode até nos ajudar, o PCdoB pode nos ajudar, o PT pode nos ajudar. Está chegada a hora, realmente, do Brasil ter um órgão expressivo, um órgão, um meio de comunicação expressivo de esquerda. Está chegada. Isso falta ao país, não é verdade? A gente vê em outros países, e no Brasil nós não temos isso. Seria muito importante, até como resultado dessa perseguição de hoje, né, dessa perseguição feita por esse desgoverno que aí está, né, e eu acho que uma grande resposta seria a gente ter um grande órgão de esquerda, né, ao fim disso tudo, entendeu? Eu acho que seria muito importante para o perfil dos meios de comunicação no Brasil.
É mais diversidade, né? A questão não é exatamente, Exatamente. né? Não é, Ana, desculpa, eu só queria retomar a pergunta da Lésia, só que queria que o deputado respondesse. É uma questão um pouco complicada. Ela pergunta se é possível pedir colaboração internacional para intervir no crime organizado na Amazônia. Mas se entra questões de soberania, né, deputado? Não é exatamente muito simples, né? Não é possível, não é adequado, não é correto. Nós temos que criar as condições para que as forças de segurança do Brasil, as Forças Armadas, que em alguma medida podem ter responsabilidade pelas características da Amazônia, que a Polícia Federal, que as polícias dos estados da região amazônica, temos que criar condições para que eles possam atuar coordenados, com inteligência. Teve um fato que aconteceu, nós fizemos uma diligência, Sérgio, até o estado de Roraima, em função dessa questão em Yanomami. O que nos impressionou é que alguns senadores e alguns deputados foram até Roraima, numa audiência pública, para compreender o que estava passando com os garimpeiros, o garimpo ilegal nas terras indígenas, etc. Fomos surpreendidos com a manifestação de garimpeiros. Uma manifestação de garimpeiros que chegou a alcançar onde estavam os parlamentares. Eles miravam muito na deputada Joênia, que é uma deputada da Rede de Roraima. Chegaram a sacudir o carro onde estava a deputada Joênia, aos olhos de uma polícia militar silente, paralisada. Parecia que a polícia militar estava ali para proteger os manifestantes e não garantir que a atividade acontecesse ordeiramente. Então, estou lembrando disso porque nós teremos que, inclusive, exigir que as forças públicas de segurança atuem corretamente, mas não é possível com a presença internacional. E me permita, Sérgio, só um minuto. O Otávio falou do que pode vir para frente sobre os meios de comunicação. Eu, sinceramente, desejo que, em algum momento, quando nós restabelecermos a normalidade no Brasil, que os grandes meios de comunicação expressem uma reflexão sobre o que foi a redemocratização para cá, da Constituinte para cá, porque parte da expansão inacreditável da desinformação, parte da repercussão que nós temos das fake news no Brasil, tem a ver também com a perda de credibilidade de importantes empresas de comunicação. Que, por vezes, Otávio, ao manejar, como se manejou o famoso debate de 1989 entre Collor e Lula, isso tem um impacto brutal na credibilidade dos órgãos de imprensa. Tanto que eu sou, como você, defensor desta liberdade de imprensa que está aí, porque nós não temos outra. É igual a democracia, a democracia é suficiente, a democracia liberal, sim, mas é essa que nós temos, não é outra. Sim. Mas eu creio que porque essa experiência, o alcance das fake news na era Bolsonaro não veio só da tecnologia, das redes sociais. Havia um terreno favorável para florescer esse tipo de questionamento à mídia tradicional brasileira. E isso é um debate, eu, quando posso, faço com representantes dessas empresas, porque isso é parte do nosso aprendizado. Uma democracia jovem que nós estamos aprendendo, vivendo. E a imprensa, a ciência e a justiça, não por acaso, são alvo de Bolsonaro. São os que ele não controla com o poder de presidente, imprensa, ciência e justiça. Isso é uma ameaça ao império que ele desejaria exercer no Brasil. Agora, eu queria falar um pouquinho de fake news. O que a gente chama de dog whistle costuma partir, muitas vezes, do presidente da República, dos filhos, e a partir dali, igual ele falou agora, que foi uma aventura, o desaparecimento do jornalista e do indigenista, a partir dali ele dá aquele start e a desinformação, as fake news já começam a jorrar imediatamente em grupos de WhatsApp, redes sociais, enfim. Porém, a gente viu aí um passo a mais essa semana, que foi aquela decisão inédita do ministro Cássio Nunes Marques, né, liberando o mandato do Francisquini por causa de fake news. Aquele movimento ele foi visto como uma parte, como um movimento também do Planalto, para usar a corte, para criar uma narrativa, para desestabilizar o próprio STF, que é alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro. Então, o que eu pergunto é o seguinte: ele não tem limites, ele já mostrou isso, ele desinforma
numa coletiva de imprensa que pode estar envolvendo 2 possíveis mortes. Ele desinforma sobre a corte, usando o indicado dele, ministro. Ele não tem limites. O que esperar para as eleições deste ano, tendo em vista que a tendência, apesar do TSE estar dialogando mais com as redes sociais, existe uma tendência de aumentar a virulência em grupos mais extremados, né? Qual que é a expectativa de vocês? Eu quero saber do Otávio, como jornalista, o trabalho das agências de fact-checking, enfim, como é que você avalia, acha que já está tendo um aumento? E eu quero saber do deputado Orlando Silva, como relator do PL das fake news, qual que é a expectativa de vocês para esses próximos 4 meses? Eu confesso que não sou um grande especialista, o deputado na verdade. O deputado, como relator do projeto de leis que vai regulamentar aí as plataformas, fake news, tudo, conhece o assunto melhor do que eu. Mas a FENAGE e a ABI têm participado das discussões, né, tanto do trabalho do deputado Orlando Silva, quanto tem Rui Falcão também trabalhando com isso, também na Câmara, e tem se reunido com o Fachin no TSE para discutir exatamente que medidas tomar durante o processo eleitoral, entendeu? E é lógico que o STF também tem agido, o STF tem sido até rigoroso, e por isso é que é atacado, né? Por isso está sendo atacado, o Alexandre de Moraes está sendo atacado exatamente pelas decisões dele envolvendo o Bolsonaro aqui na Associação Comercial, diz que onde já se viu, né? Fake news não tem nada demais, fake news não é crime, etc. E tal, é lógico, quer dizer, para ele é a visão dele e das pessoas que cercam ele. Mas pelo que eu estou percebendo, Ana Flávia, realmente o TSE está se municiando bem para dar combate às fake news durante o processo eleitoral. E vai exigir, tanto o TSE quanto o STF, eles vão exigir das plataformas que elas coíbam também fake news. Houve até uma delas ontem, né, que tirou, né, várias, eu não sei qual foi, se foi Google, mas tirou várias mensagens, né, do sistema, entendeu? E já se antecipando as solicitações do TSE. Então, eu acho que realmente a gente vai ter algum tipo de prevenção, entendeu? E que vai coibir esse tipo de disseminação farta de fake news durante o processo eleitoral. Além dessa questão do fact-checking, tudo que realmente vai haver, certamente as empresas todas jornalísticas vão trabalhar com isso, vão ter isso nos seus sites, mesmo no jornal impresso, etc. e tal, vão ter essas sessões do fato ou fake, entendeu? Então, eu não estou pessimista. Eu acho que realmente você tem criado alguns instrumentos, alguns mecanismos para lidar com isso, entendeu? Não estou pessimista. E acho que as próprias plataformas, o Telegram, né, que não tinha nem sede no Brasil, acabou que tem sede no Brasil, a dirigente veio conversar com o TSE e recuou. Depois se reuniu com o Bolsonaro também, né? Mas eles recuaram naquela posição deles intransigente inicial de não dar satisfação ao governo, etc. e tal. Então, eu acho que a gente está evoluindo e acredito que nessa eleição não haverá um peso tão grande e que favoreceu o Bolsonaro como em 2018. Agora, como eu falei, o deputado realmente tem muito mais informação para nos passar sobre isso do que eu, porque ele está com a mão na massa, né, como relator do projeto na Câmara. Deputado, só um minuto, é só para confirmar aqui, Otávio, foi o YouTube. Foi o YouTube, não foi? Tirou isso foram 21, quantas mesmo que tem? Foram vídeos de Bolsonaro e mais 21 bolsonaristas, ou esse é do universo. Sim. Então, deputado, eu diria que tem 3 blocos de questões, Ana Flávia, que temos que refletir. Primeiro, a preparação do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, para enfrentar as eleições com a dinâmica digital. Eu estive entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2018, juntamente com dirigentes dos partidos que compunham a aliança em torno do nosso candidato à época, que era o Fernando Haddad,
com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que era então ministra Rosa Weber. Eu saí da sala dela assim com a nitidez de que o tribunal não estava preparado para enfrentar uma enxurrada de desinformação, de fake news. Veja que em 2014 nós tínhamos o Facebook, era a rede principal onde a disseminação se deu. Em 2018 foi o WhatsApp, o serviço de mensagem onde a disseminação principal se deu. Se falou muito que o Telegram poderia ser o canal principal da disseminação de fake news na eleição de 2022. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando suspendeu o funcionamento do Telegram no Brasil, foi uma decisão dura, é uma decisão extrema, mas atraiu o Telegram para a mesa. Aliás, o Telegram só sentou na mesa com governantes do Brasil e da Alemanha. E na Alemanha foram multas pesadas que fizeram com que eles sentassem à mesa com o governo alemão. Mas essa decisão, essa postura da justiça já sinaliza um outro esforço de preparação para enfrentar as fake news. E penso que as plataformas digitais, elas próprias se interessam pelo assunto, porque isso afeta o modelo de negócio deles. Porque imagina, quando passa a se associar a manipulação do eleitorado, fatos como Trump, Brexit, Bolsonaro, dali a pouco isso impacta até mesmo na imagem, no modelo de negócio que as empresas têm, né? Então, eu percebo que eles também estão se movendo, todos aderiram a acordos com a Justiça Eleitoral, e a minha impressão é que nós teremos uma eleição muito difícil, muito dura, ainda sob o impacto das fake news, mas haverá algum movimento contraditório. Contrário ao fluxo que eu me preparo para ver, um fluxo de mentira, de discurso de ódio, de fake news na campanha. Mas minha impressão é que a Justiça Eleitoral e as próprias plataformas se prepararam um pouco mais. A segunda observação é que a decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar a liminar do Cássio Nunes Marques e manter a decisão do TSE, ela é estratégica. Por que ela é estratégica? Porque ela consolida a jurisprudência, ancorada numa lei, a Lei Complementar 64 de 1990, no seu artigo 22, fixa as condições para a investigação de delitos cometidos no processo eleitoral, entre os quais o abuso na utilização dos meios e veículos de comunicação. E a jurisprudência do TSE, e ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, está apontando o quê? Está equiparando as redes sociais, as plataformas digitais, aos meios de comunicação para efeitos eleitorais. Então, essa jurisprudência, quando ela se consolida, ela dá um instrumento para que a justiça possa agir no sentido de coibir, para que quem fizer o faça sabendo dos riscos que terão, né? Então, eu diria que são dois passos muito importantes, e eu ainda não desisti de votar a lei, não. Estou brigando ainda aqui nos bastidores para ver se pautamos, porque esse é um problema que independe da eleição. Esse é um problema muito grave que a gente vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Isso impacta na vida das pessoas, a pandemia mostrou, isso impacta na democracia e em muitos planos da vida brasileira. Otávio, a gente percebe nos últimos tempos o uso excessivo até da palavra autocrítica, né, na imprensa. Setores querem, por exemplo, o PT faça autocrítica sobre os erros cometidos na Petrobras, no governo, tal. Outros setores querem que o Aécio, o PSB faça autocrítica por ter tocado fogo na casa após a derrota em 2014 e por aí vai. Você é um cara tarimbado, trabalhou em grandes veículos já, né, na imprensa, e eu queria falar sobre a autocrítica da grande imprensa, né? Você está recém-eleito aí na ABI, a tua chapa, assim como a chapa derrotada também, né, vinha com morte da democracia, como morte central, quer dizer, uma discussão presente hoje na ABI. Como a ABI, como entidade máxima da imprensa no Brasil, né, pretende estimular essa discussão, se é que pretende, com essas entidades patronais como a Associação Nacional de Jornais, a NJ, ou a ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que gostam muito de fazer seminário, gostam muito de fazer debate, mas nunca sobre esse assunto. Essa discussão pode ser levantada porque futuramente não se repitam os erros, porque até o Orlando citou aí mais cedo. Eu não, até agora não tive nenhum contato com... Nós tivemos um contato... Agora me lembrei. Nós tivemos um contato com a NJ, que a NJ nos procurou para publicar um artigo é um jornalista do Rio Grande do Sul, que está hoje no site da ABI. E aí eles pediram que publicasse esse artigo, e nesse artigo eles falavam também de uma intervenção que eu fiz na Câmara no dia da liberdade de imprensa. Então, houve esse contato com a NJ, mas nenhum contato com a ABERT, tudo. Mas, respondendo à sua questão,
Houve um jornal que fez um editorial com autocrítica, né? Foi o Globo, né? Fez em relação ao golpe de 64, né? Ele publicou um editorial se não me engano, foi em 2014. Né? 50 anos, foram 50 anos. 50 é quase como o Bolsonaro. O Globo fez em 50 anos, o Bolsonaro guarda as coisas para 100 anos. Está ali. Não, Aí o Globo fez o editorial ali, lógico, Roberto Marinho, reconhecendo que erraram ao apoiar o golpe de 64. Entendeu? Digamos que foi uma autocrítica um pouco tardia, não é verdade? 50 anos depois. De resto, não se conhece a autocrítica. Por exemplo, em relação à Lava Jato, não houve qualquer jornal, qualquer revista que tivesse voltado atrás. Eu lembro, por exemplo, que eu trabalhei na revista Isto É, quase 10 anos. Foi quando eu entrevistei o ministro lá algumas vezes. A revista Isto É, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Ela apoiou o governo Lula e ela deu espaço total ao governo Lula, chegou a fazer uma capa defendendo o terceiro mandato de Lula. Essa capa está lá, qualquer pessoa pode consultar. O Lula está vestido com manto real, tipo Luís XIV, né? O Rei Sol, e a Isto É defendia o terceiro mandato do presidente Lula, né? Bom, apoiou a candidatura de Dilma. Eu cheguei no fim do ano, a Dilma eleita no final de 2010, né? Aí, no fim do ano, a Isto É sempre faz uma festa grande, que ela elege brasileiro do ano. O deputado participou, conhece essa festa da editora 3, e no ano, dezembro de 2010, eu, como responsável pela Subsecretaria Brasília, eu convidei o presidente Lula, que estava deixando o cargo, e a presidente eleita. Os dois foram. Então, você veja a importância que a Isto É dava aos governos do PT. E, de repente, eu já não estava mais na Isto É, eu saí da Isto É em 2012, e eu já não estava mais. A Isto É foi virando fio, e, curiosamente, ela chegou a publicar uma carta ao leitor, assinada pelo Caco Alzugaray, dono da editora 3, e ele se explicando o motivo pelo qual ele não estava mais apoiando o governo do PT. Entendeu? Porque ficou uma coisa tão flagrante, aquela cambalhota editorial, né, que realmente ele sentiu necessidade de se justificar com os leitores da Isto É, explicando. Aí, evidente, vem todo aquele arrazoado, né? A gente já sabe qual é o arrazoado, né? A corrupção, isso, aquilo, não sei o quê, blá, 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 Petrobras, blá, 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 e aí justificando a guinada abrupta editorial da revista Isto É. Eu falo isso porque a imprensa age mais ou menos assim, não é verdade? A imprensa tem interesses, né? Então, todo mundo sabe. Desculpa, só te interromper rapidamente, só para dizer assim, apoiar nunca é um problema. A imprensa no mundo inteiro faz isso. A New York Times, há 100 anos, apoia os democratas em editorial. O problema da mídia brasileira, me parece, você me corrige, é se esconder demais. É evidente o lado que eles estão, mas eles só poderiam ter esse ponto de transparência, que é dizer o lado onde eles estão e não agir como se eles estivessem acima do bem e do mal. Não, eles até dizem, sabe? Um jornal que era um pouco diferente nesse sentido era o Jornal do Brasil. Na verdade, o Jornal do Brasil ele tinha aquela coisa de uma certa imparcialidade, uma linha americana, etc. E tal. Você sabe que durante anos e anos e anos e anos o Globo ficava enlouquecido, que o Globo fazia pesquisa de opinião no Rio de Janeiro e dava credibilidade. 90% do Jornal do Brasil, aí o Globo dava 30%. Quer dizer, o Globo já era uma máquina, né? Já era aquela coisa super moderna, o Jornal do Brasil em dificuldade financeira, mas os leitores atribuíam, quer dizer, o Jornal do Brasil era um jornal de muito mais credibilidade do que o Globo, entendeu? E isso pesa, né? E tanto que o deputado falou aí, que a grande imprensa perdeu credibilidade, né? A grande imprensa com o impeachment de Dilma
E com Lava Jato, prisão de Lula, ela perdeu credibilidade mesmo, não é verdade? Eles até hoje sofrem muito com isso, né? As pessoas foram buscar outras fontes de informação que não a grande imprensa, né? E aí que realmente as redes sociais cresceram muito, né? E até hoje tem uma fatia enorme. Bom, estamos nós aqui conversando, mas houve esse problema. E eu acho o seguinte: meia-culpa, não é verdade? Autocrítica, eles não vão fazer. Eles não vão fazer. E eu falei aqui no início, eu estou um pouco preocupado, porque se você olhar os editoriais e as coberturas da grande imprensa há 4, 5 meses, o tom era extremamente anti-Bolsonaro. Extremamente anti-Bolsonaro, afinada com as forças democráticas, né? Essa era a posição, extremamente afinada com as forças democráticas. Hoje já não é tanto. Hoje já não é tanto. Se você olha os editoriais, etc. e tal, se você olha as matérias, o espaço que dão ao Bolsonaro, etc. Aos ministros do Bolsonaro, né? Grandes entrevistas com o ministro Arthur Lira, etc. e tal. Então já mudou. Paulo Guedes, né? Fala. Eu vou fazer uma observação. Eu conversei com um importante executivo de uma das grandes do Brasil, tentou me convencer de que era conveniente ter segundo turno no Brasil. Tá vendo? Tá vendo? É isso. Porque a minha impressão é a tentativa de tentar criar um ambiente para pressionar uma agenda, pressionar o programa, pressionar o presidente, para dar passos atrás. Só impressão. Fechei aqui o parênteses. Não, mas é exatamente isso que está se percebendo. Exatamente. Essa coisa agora a terceira via, você vê, eles tentaram apostar em Moro. Fizeram uma aposta em Moro. Basta ler o que os colunistas principais escreviam, não é verdade? Estavam lá fechadinhos com o Moro. Aí não deu, fez água. Agora, hoje, parece que hoje tem um editorial ou um colunista desse apostando as fichas na chapa Tebet-Tasso Gereissati. Entendeu? Dizendo que essa chapa é uma chapa de peso e que pode ser a grande novidade da eleição. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você dizer que Tasso Gereissati e Simone Tebet são as grandes novidades da eleição e que vão, de repente, surgir finalmente como a terceira via, eles vão ficar fazendo essa aposta, deputado, eles vão ficar fazendo essa aposta até a semana da eleição, você entendeu? Essa coisa meio absurda, não é verdade? Porque não tem nada a ver com a realidade. A realidade é o que o Bolsonaro fez, né? É bater na porta da XP e dizer, pelo amor de Deus, não divulgue mais pesquisa, divulgue pesquisa só de mês em mês, porque a coisa está muito feia. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Mas eu só concluindo, Sérgio, talvez daqui a 50 anos eles façam uma nova autocrítica, não é verdade? Talvez. Aí eles vão fazer a autocrítica da Lava Jato. Talvez daqui a 50 anos eles façam a autocrítica do impeachment da Dilma, né? Porque o impeachment da Dilma... Eu não sei vocês, eu pretendo estar sentado em algum lugar lendo esses editoriais da autocrítica. Mas aqui, a conversa está muito boa, eu agradeço bastante, mas o deputado tem um compromisso agora, a gente também está encerrando aqui. Eu só queria, antes queria, obviamente, agradecer bastante, Otávio Costa, essa participação brilhante, volte sempre, casa está aberta. Deputado, obrigado. Eu também, muito obrigado. Mas antes de sair, eu só queria que vocês assistissem rapidamente com a gente aí um vídeo do repórter André Barrocal de Brasília. Ele conta, já pensando nesse clima de fim de festa, de fim de feira, que boa parte do país espera que aconteça, ali no Itamaraty já há um certo rearranjo. Embaixadores ali, diplomatas, estão pensando em se recolocar, vamos dizer assim, fazer um rebranding, né? Repensar a vida, fazer autocrítica. Então, é essa matéria que o Barrocal tratou, mas o Cacá vai mostrar para a gente, mas, mais uma vez, Otávio Costa, Orlando Silva, muito, muito obrigado por participar desse programa hoje. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Beijo, Maurício. Beijo, Ana Flávia. Beijo, Otávio. Muito obrigado, beijo, deputado. Roda aí, Cacá. Muito obrigado, Ana Flávia, Maurício, Sérgio, e vamos lá. E Lênin. Muito obrigado, Lênin, que ficou ali nos olhando, nos observando. Nos abençoando. Obrigada. Nos abençoando. Cacá.
Olá, amigas e amigos! Na Carta Capital dessa semana, eu conto a história de como na reta final do governo, embaixadores bolsonaristas cobiçam postos estratégicos em uma eventual volta de Lula ao poder. A eleição desse ano promete ter um capítulo internacional. No final de maio, 70 embaixadores estrangeiros passaram o dia no Tribunal Superior Eleitoral. Foi um esforço do TSE para tentar mostrar ao mundo que o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas daqui são confiáveis. É o contrário do que diz Jair Bolsonaro. Agora é o presidente que quer ter ele próprio uma conversinha com esses embaixadores. Um diplomata brasileiro arrisca: se Lula for eleito, receberá logo que o TSE anuncie o resultado cumprimentos internacionais. Cumprimentos destinados a melar qualquer golpe bolsonarista de não aceitar o resultado. Cumprimentos que partiriam, por exemplo, de Alberto Fernandes da Argentina, de Emmanuel Macron da França, de Pedro Sánchez da Espanha. Com esse pano de fundo, embaixadores bolsonaristas já cavam uma porta de saída, uma saída por cima. Dentro do Itamaraty, corre uma lista com o nome de 13 embaixadores que já escolheram cargos que gostariam de ocupar agora a partir do final do ano. Em alguns casos, opções complicadas para o caso de Lula voltar ao poder. Por exemplo, Hélio Vítor Ramos Filho. Ele é embaixador em Roma e quer ir para Buenos Aires. Buenos Aires é o posto mais importante para o Brasil, devido à proximidade física e econômica com a Argentina. Em geral, ali há alguém escolhido pela confiança do presidente brasileiro. Ramos Filho é tido por colegas como um embaixador antipetista. Outro caso, Aquiles Emílio Zaluar Neto. Ele é chefe de gabinete do ministro de Relações Exteriores atualmente e deseja ser embaixador no Vaticano. Lula também tem relação direta com o Papa Francisco, trocou cartas com ele durante o cárcere, visitou-o no Vaticano. Seria de bom tom também que o Brasil consultasse a CNBB para indicar esse embaixador lá para o Vaticano. Zaluar Neto é tido por colegas como um religioso de extrema direita. O Eugênio Passeri, que está nos assistindo, ele diz: Carta Capital, um canal fantástico, obrigado. Com referência a esse crime na Amazônia, infelizmente pode esperar o pior do pior. Essa calhorda mata mesmo. Ana, o senador fez uma pergunta aqui para você, ele queria saber o que você achou desse estouro do Calil. Ele acha que ele ficou pior do que o Zema na fita. O que você achou? Aliás, explica a situação também para o pessoal, né? O Calil ele tá fazendo uma série de viagens, né, com aliados do PT, com André Quintão, que é o deputado, vai ser o vice na chapa dele, e ele estava em Capelinha, se eu não me engano, Vale de Jequitinhonha. Aí um repórter perguntou para ele sobre dívidas, parece que a revista Veja trouxe uma matéria sobre dívidas que uma das empresas do Calil teria. E ele reagiu muito mal, assim, ele chamou o repórter de banana, tem uma outra palavra que eu não posso repetir aqui, e falou que jogaria ele pela janela. Eu acho péssimo, porque, assim, a gente sabe que um dos grandes apelos do Calil é o jeitão dele bronco, né? Ele é curto e grosso ali e tal, mas, assim, com educação e respeitando. Ele é uma pessoa pública, por mais que a empresa seja privada, ele é uma pessoa pública, né? Ele quer ser governador do estado, ele presta contas, ele tem que falar. E ele poderia, inclusive, não responder, mas sem agredir o repórter, porque aí ele entra na seara do bolsonarismo, né? Ajuda, inclusive, a incentivar e a normalizar uma série de questões que a gente está falando agora. Eu achei que ele foi muito mal, inclusive por ter sido matéria da Veja. Creio eu que a Veja deve ter procurado a assessoria de imprensa dele. Numa assessoria de imprensa de um candidato a governo, você já brifa, olha, se você for questionado sobre essa matéria da Veja, a gente deu tal resposta, a gente deu tal retorno, tem que dar aquela brifada, entendeu? Então, falhou todo mundo. Cabeça quente, jeito estourado, não é desculpa para uma figura pública e que almeja um cargo público tomar esse tipo de atitude. Bem, veremos. Ana, fala um pouco aí, você que é autora da reportagem de capa dessa semana, a reportagem, o Cacá vai nos mostrar a capa aí, e na verdade, a história de vamos dizer assim, um amigo
próximo, seria um amigo do peito, talvez um companheiro, um bom companheiro do Bolsonaro, esse empresário do agronegócio, o Ricardo Faria. Conta um pouco rápido, obviamente sem entregar para que as pessoas comprem a revista, leiam, assinem, deem de presente. O que exatamente essa reportagem está falando? Na verdade, o Ricardo Faria, ele é um agrônomo, ele começou trabalhando com uma rede de lavanderias, ele é de Criciúma, e ele teve agora uma carreira meteórica no agronegócio, ele se tornou um dos maiores detentores individuais de terras no Brasil. Isso é muita coisa. De 2021 para cá, desse último ano, ele acumulou 120 mil hectares de terras, né? É como se a cidade do Maurício, o Rio de Janeiro, a capital, fosse toda dele, né? E isso chamou muita atenção também pela postura política dele. Ele é um empresário que, em 2018, ele é de Santa Catarina, ele é amigo do Luciano Hang. Ele chamou muita atenção por reunir os funcionários das suas empresas, 300, 400 pessoas, para pedir voto para o Bolsonaro. Né? Esses dias ele esteve também no encontro com o Elon Musk, e logo depois Bolsonaro, Walter Braga Neto, Ciro Nogueira, Luciano Hang, Fábio Faria, foram todos para a casa dele, uma mansão de 75 milhões em Porto Feliz, e onde foi apresentado o jingle, a proposta de jingle da campanha do Bolsonaro, né? Foi ali um presente, né, que o empresário deu ali, levou uma dupla sertaneja para tocar uma música que fala que Deus está com o Bolsonaro, é um mito, enfim, uma coisa meio assim. Mas a questão é que o Ricardo Faria, ele adquiriu terras da Insolo, ele comprou a Insolo por 1,8 bi, e a Insolo é uma empresa envolvida, ela tinha 95% de participação do fundo Harvard, e ela é envolvida com denúncias de grilagem de terra, violação de direitos humanos, contaminação e bula da Constituição, né, que restringe a compra de terra para o estrangeiro. Né? Bula a Constituição. Essa empresa que ele comprou, a Insolo, ela era uma subsidiária brasileira usada pelo fundo Harvard para burlar a legislação. Tem uma lei da década de 70 que ela proíbe entes estrangeiros de adquirirem acima de um limite de terras, por motivos óbvios, né? Então, esse fundo Harvard, ele usava subsidiárias brasileiras para adquirir terras para commodities. Então, assim, não é nem para algo que vá reverter, né? É só para commodity. Só que o negócio não foi muito rentável, e assim como outros fundos que detêm milhões de hectares de terras no Brasil, e isso é um dado muito sério, começaram a se desfazer desses fundos, e o emergente do agro adquiriu essa empresa, inclusive que é a primeira empresa a receber o 5G, o Bolsonaro esteve lá, fazendo uma pré-campanha ali. Mas, enfim, eu conversei com o Faria, ele fala que ele é de centro, que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Conheço, mas não sou tão amigo. Mas, assim, outros detalhes dessa reportagem, vocês interessados, só lendo, comprem, assinem. Como eu disse, dê de presente, escolha aquele seu amigo do peito bolsonarista e dê uma carta capital, vai ver que você consegue o dom da conversão. Mas vamos lá. Na sessão de cultura dessa semana, tem vários assuntos, mas no vídeo de hoje, a Ana Paula Souza vai falar um pouco sobre o livro Solitária, da Eliana Alves Cruz, que está sendo lançado. Ela conta um pouco para a gente por que vale a pena ler o Solitária. Cacá? Oi, pessoal, tudo bem? A matéria de abertura do Plural essa semana foi feita pelo Sérgio Martins, e ele mapeia para a gente quem são as novas compositoras do pop brasileiro. Ele fala bastante sobre o empoderamento na música brasileira, então várias
compositoras jovens, algumas que compõem para a Anitta, por exemplo. A gente tem também um texto do Mino, ele fala de algumas séries de TV sobre detetives, 2 séries suecas, e tem uma matéria de literatura que é de um livro chamado Solitária, escrito pela Eliana Alves Cruz. E o livro tem 3 narradores, uma empregada doméstica, a filha da empregada doméstica e o quartinho de empregada. E é um livro que toca realmente em alguns pontos centrais, estruturantes da sociedade brasileira, sobre a subalternidade e esse retrato do quarto de empregada e dessa arquitetura da nossa herança escravocrata. E é um livro que vem na esteira de escritoras anteriores, como a Conceição Evaristo, a própria Carolina de Jesus, e que vem compondo esse painel da literatura brasileira, que realmente, nos anos recentes, tem ganhado novas vozes. Maurício, diga para a gente aí qual a sua dica da semana. A dica da semana é ficar de olho na eleição colombiana, né? A gente estava falando aqui nessa entrevista sobre fake news, né, sobre violência no processo eleitoral, e a Colômbia não deixa de ser um laboratório para isso em relação ao Brasil, né? E a gente tem uma novidade hoje, que o candidato da direita, né, que é um outsider, né, o Rodolfo Fernandes, ele estava todo mundo falando sobre os riscos de vida que o Gustavo Petro, candidato da esquerda, poderia ocorrer, né, devido ao histórico que tem na Colômbia de vários candidatos à presidência de esquerda com chances de vitória terem sido assassinados, mas surpreendentemente foi o Rodolfo Fernandes que pediu proteção policial, se diz ameaçado de morte, e ele ensinou que ele pode ser assassinado tanto por forças paramilitares de direita quanto pela esquerda, pelo pessoal ligado às Farc, perdão. Enfim, o Gustavo Petro ele era um guerrilheiro do M19, de outro movimento, né, que não é a Farc, mas, enfim, é associado. Quer dizer, esses próximos dias na Colômbia vão ser muito importantes para definir como se dará o processo no segundo turno, em relação a essa questão da violência aos candidatos, a ameaça. Ana Flávia? A minha dica da semana é um fenômeno que está começando a ser reeditado 20 anos depois lá em Minas, né, para ficar lá no meu estado, que é o Lulécio. Uma pesquisa do jornal O Tempo, divulgada ontem, ela trouxe o seguinte dado: 30% de quem afirma que vai votar no Lula para a presidência da República topariam fazer o Lulécio votando no Aécio para o Senado. Bom, a boa notícia é que ele falou que ele vai tentar continuar ali tentando a reeleição à Câmara dos Deputados, que não tem esse plano de Senado, ainda não está muito no horizonte dele, não, mas que ele fica muito feliz de ter sido lembrado. Para trazer esse dado curioso aí, que 20 anos depois, algumas investigações depois, o Aécio, que ajuda ali a puxar a bancada do PSDB para a base bolsonarista, está voltando a aparecer aí, principalmente devido à crise, né, nacional do PSDB. Muito bem. Eu só queria citar aqui o fato de que nós passamos aí dos 100 dias de guerra na Ucrânia, da invasão da Ucrânia. Muita gente achava que essa invasão, esse conflito ia acabar rapidamente. Eu acho que, em grande medida, os meios de comunicação, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, se prepararam para uma guerra curta e ela está se estendendo. O que está acontecendo é que há um aumento do desinteresse, né, principalmente midiático, mas também das lideranças globais. Os apelos do Zelensky já não comovem tanto, as histórias de superação já não comovem tanto. O jubileu da Rainha Elizabeth, aqui, os 70 anos de reinado, superaram no último fim de semana, praticamente tiraram do ar toda a cobertura aqui na Europa a respeito do tema, mas o fato é que o assunto está diminuindo, mas a violência, o drama continua o mesmo, né? Dado o que está acontecendo em Mariupol, das brigas ali no Donbass, não há nenhuma previsão de que, teremos um fim rápido para essa guerra, 2, teremos um fim negociado para essa guerra, porque nenhum dos lados, nessa altura, topa sentar. O resultado disso é um resultado ruim para o mundo, né? Porque está aumentando o risco de uma crise alimentar. Nós vimos o dado no Brasil hoje: 33 milhões de brasileiros estão passando fome, 60% da população brasileira, nessa altura,
vive uma insegurança alimentar, ou seja, não sabe se conseguirá comer o suficiente naquele dia. Isso está se espalhando também pela África, por países pobres, países em desenvolvimento, que essa guerra, essa invasão da Ucrânia, essa guerra, esse conflito numa parte da Europa só piora essa situação, só aumenta o preço da gasolina, do combustível, só aumenta o preço da comida e só aumenta o risco de escassez de alimentos, o que torna ainda mais dramática a situação mundial e, particularmente, a situação brasileira, já que esse governo só tem ideias mirabolantes e inadequadas para lidar com esse problema. Dito isso, né, desse fim animador, vamos dizer assim, eu desejo a todo mundo um ótimo final de semana, divirtam-se, né, aproveitem, tentem aí tomar uma sopa, se proteger desse frio, cuidado com a Covid, que está aumentando aí no Brasil, e, bem, é isso. E obrigado por nos aturar até esse momento. Ana Flávia, Maurício, também muito obrigado por participarem desse programa aqui comigo, dividirem seu tempo, né? Como dizem por aí, é uma honra ser contemporâneo de vocês. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Valeu, obrigado, Sérgio, Ana Flávia, valeu, pessoal.